Obrigado. Irmãos, que alegria, prazer muito grande estar na casa do Senhor, com o povo do Senhor. Pastor Vanderlei, que prazer, viu? Eu cheguei a não ver a irmã Fabíola, não a reconheci atrás da máscara. Perdão, minha irmã, perdão 2 vezes. Primeiro porque eu não reconheci a irmã. E Givonete mandou pedir perdão também porque ela está na coordenação do culto e não pôde vir. Mas mandou um grande abraço ao casal. E nós louvamos a Deus pela vida da família ministerial, a liderança dessa igreja, cada irmão. Eu tomei posse da palavra do pastor Vanderlei. Com certeza, membros da igreja, teve alguma perda? Não. Nós também lá, estamos no campo missionário, louvando a Deus cada dia. Eu senti isso na palavra do irmão. Gratidão, irmãos. É o sentimento nobre que nós temos no coração cada dia, pelo sol que vemos, pela vida que temos. E é a oportunidade para a gente fazer o que nós acabamos de adorar, louvar ao Senhor, não é? Eu gostaria de iniciar com um pequeno relatório. Eu trouxe um arquivo aí, rapidinho, mobilização do 2020. E depois eu trouxe comigo, de vez em quando, sempre que posso, eu tenho trazido comigo nossos discípulos para estar conosco, e hoje eu trouxe esse casal, Valdomiro e Silane. Os irmãos vão conhecer daqui a pouco. Irmãos, pode isso. Essa é a nossa família. Nosso garoto Jadson, ele fez agora 38. Ontem comemoramos o aniversário da Cíntia, um pouquinho menos. E é um casal que tem alegrado o nosso coração. Givonete ficou grávida 3 vezes. O Jadson é filho por providência de Deus. E filho único, né? E Deus tem alegrado o nosso coração. Serve ao Senhor Jesus lá na Zona Sul de São Paulo, numa igreja batista. E nós louvamos a Deus. Ontem mesmo estivemos juntos e sempre que podemos, Ele tem sempre estado conosco. O casal que está aqui sabe que eles estão sempre conosco, nos ajudando no nosso ministério que pode. Irmãos, os projetos de missões nacionais, eu sei que os irmãos talvez já viram esse arquivo, são o resultado do trabalho do Espírito Santo na vida de cada membro, de cada irmão da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira no Brasil. Mais de 500 projetos de plantação. Nós temos hoje mais de 900 missionários, e na sua grande maioria são jovens e casais de meia idade. Deus está despertando grandemente o povo dele para a liderança, mas temos uma expectativa de crescer. Há 11 anos atrás, pastor Vanderlei, quando eu cheguei na junta, era 256 missionários. Hoje nós estamos já chegando perto de 1.000 missionários e nós louvamos a Deus por isso. Os projetos de Cristolândia, nós temos um sonho agora para 2021, a partir de 2021, mais 2 unidades de Cristolândia. E também a carreta do sertão para atendimento a pessoas carentes. Já está em fase de preparação e Deus está levantando os recursos. Por isso, essa campanha, nossa expectativa é ultrapassar em muitos 18 milhões em todo o Brasil, e o povo de Deus está animado. Eu estou desde o começo de setembro visitando igrejas e vendo a empolgação, o ânimo. Já ouviu o pastor Vanderlei falando aqui, a igreja, o carinho, o empenho, as orações, a entrega das ofertas nas campanhas durante o ano, e já enviaram a oferta para missões nacionais. Louvado seja Deus, irmãos, por esta igreja. Os irmãos estão de parabéns. Nós estamos lá empenhados ainda. Vamos até o final do mês, até o princípio agora de novembro, nós estaremos levantando o nosso alvo. Já está ultrapassando já os limites. Ok. Esse é o nosso desafio. O desafio do povo batista do estado de São Paulo é a cidade de Guarulhos. Na próxima imagem,
você pode ver a nossa estatística, chegando a 1,5 milhão e apenas 46 igrejas instituídas, 21 congregações, e nós precisamos avançar. De acordo com o planejamento da Junta de Missões Nacionais Brasil 2020, nós deveríamos ter 150 igrejas aqui na cidade, 10 mil habitantes, uma igreja batista. Nós estamos ainda longe, mas estamos avançando e vamos continuar avançando. Ok. Este é o grupo do Jardim Marilena. Nós hoje estamos dobrados o número, porque nós encerramos antes da pandemia uma congregação no Jardim Paraíso, que a gente estava dando andamento, e o povo de Deus entendeu que o melhor era juntar as duas e caminhar para a organização de uma igreja batista no Jardim Marilena. Nós estamos caminhando nessa direção para depois avançar, multiplicar, porque nós temos microbairros no Taboão que precisam conhecer o amor do Senhor. Nós temos, os irmãos sabem, a primeira em Taboão, que é a igreja mãe do projeto do Campo Missionário de Missões Nacionais, onde estamos. A igreja tem 41 anos, e está no bairro, e vários microbairros do Taboão, que é uma população de 70 mil habitantes, não tem presença batista. Nós estamos no Jardim Marilena, ali ao lado do aeroporto, e estamos trabalhando lá, e Deus tem abençoado. Trabalhamos com os princípios da igreja multiplicadora. Todas as pessoas hoje que são membros da igreja não vieram de outra igreja. Eles se converteram no campo missionário e estão aprendendo esses 5 princípios. As crianças, os adolescentes, os jovens têm aprendido esses princípios. E o princípio é do Novo Testamento, é do livro de Atos, o ministério de Jesus, o ministério do apóstolo Paulo. O crente que ora, ele evangeliza. Se ele evangeliza, ele discipula. E ele exerce compaixão e graça, ajudando aquela pessoa, aquela família a andar, caminhar com Jesus e ganhar outros e fazer o igual. O casal que está me acompanhando hoje, eles aprenderam e estão aprendendo cada dia e já estão ensinando outros. Não é? Nós já temos aí 3ª, 4ª geração no discipulado, eles estão aprendendo. Ok. Temos os pequenos grupos que estão online. Nós estamos agora com toda a atividade online. Começamos já o presencial também, só que lá o nosso grupo talvez seja menor do que vocês aqui. Então nós estamos quase que 100% presencial. Hoje à noite o pessoal está lá, talvez nem tenha culto online, mas estamos trabalhando. Tem esse Caminho do Alvo, terça-feira, temos quarta-feira, a Nova Aliança que está agora em fase de mudança, Gênesis, o Ebenezer, e a nossa moçada, os adolescentes, que são os guerreiros, e é nessa turma que a gente tem investido, os pais, os tios, os avós, e os líderes da igreja estão aí. Nós louvamos a Deus por eles. Ok, pode passar. Muito bem, esses 3 casais são os 3 casais de líderes, porque vocês perceberam nos 5 princípios que o 4º princípio é a formação de líderes. Uma igreja, para multiplicar, ela precisa ter uma liderança. Então nós estamos com Valdomiro, Silane, Caio, Gabriela e Edson e Sirleide. Edson e Sirleide foram o primeiro casal que se converteu há 10 anos atrás, e esses 3 casais, com os seus filhos, com os seus discípulos, estão fazendo as coisas acontecer. Tenho treinado, a gente tem reunião semanal, a gente tem oração todos os dias, para que Deus esteja, através de nós, fazendo na nossa família, no nosso relacionamento, discípulos. Ok, o do Diogo, ele está aguardando o seu batismo. O Diogo é um caminhoneiro, irmãos. Ele está em casa hoje, mas quarta-feira ele já vai pegar a estrada novamente. E é um menino que nasceu espiritualmente, tem servido ao Senhor. Em meio a essa pandemia toda, o Diogo conquistou a casa própria, o Diogo tem conseguido um novo trabalho.
Então, Deus tem honrado a sua fé. É um menino que tem demonstrado grande amor à esposa, ao filho, à sogra que está com ele em casa, em tratamento de saúde, e tem sido uma inspiração na minha vida. Sempre estou em contato com ele, conversando. Outra pessoa é a sogra dele, a irmã Maria. É uma senhora, tem acho que 65, mas essa mulher está vivendo um novo tempo na vida dela. Ela nasceu na Bahia, católica, família católica. Todos os anos ela oferecia o caruru para as crianças da família, as crianças do bairro. E ela foi acometida de uma gangrena no pé direito. E veio para São Paulo em estado desesperador, foi para o hospital e terminou sendo amputada a sua perna. Mas tiraram a perna dela e Jesus deu um novo coração para ela. Essa mulher se converteu. Uma irmã foi na casa dela, apresentou Jesus, ela se converteu. E hoje ela fala do amor de Deus, ela ora e ela está aguardando voltar para casa. Mas ela quer ser batizada e a gente está preparando agora, ela, o Diogo e mais outros, para a hora que for possível, nós vamos realizar o batismo da irmã Maria Magnólia. Mas tem sido uma inspiração na minha vida. Meu pai e minha mãe. Meu pai, 90 anos, minha mãe, 91. Estão lá em Itaquera, Zona Leste, guardados. E eles são nossos parceiros na ação missionária. A próxima imagem, você pode ver que você também pode participar, além da oferta que você entrega na campanha, você pode contribuir com uma família missionária no seu projeto, receber relatórios mensalmente. Os meus pais, nesses 11 anos, eles são nossos parceiros em oração e também no sustento. E nós louvamos muito a Deus pela vida deles e de tantos outros que têm permitido que os missionários continuem no campo. Irmãos, a Junta de Missões Nacionais, com o seu dia especial de oferta, não teria suporte para sustentar os missionários. O que acontece? São os parceiros, gente que estão como aposentado, como trabalhadores, como pessoas, empresários, que investem na família missionária e a Junta de Missões Nacionais pode manter os seus missionários no campo. Eu tive a alegria de ser promovido, eu e Givonete, depois de mais de 30 anos de ministério em 6 igrejas, 4 em São Paulo e 2 na Bahia, nós chegamos para a Junta de Missões Nacionais por direção de Deus. E 11 anos, eu digo aos irmãos, nunca nos faltou nada. Temos tudo aquilo que precisamos para a nossa vida familiar. A Junta de Missões Nacionais tem sido uma agência missionária que tem cuidado dos seus missionários. Ok, então essa família que eu quero dar a palavra agora, eu falei que eu ia dividir meu tempo com eles, e eu quero convidar Valdomiro e Silane para chegar até aqui. Nós cantamos um hino oficial. Parabéns ao grupo que preparou muito bem a versão aqui da Igreja do Hino Oficial, muito bem apresentado. E um dos aspectos do hino é que a minha vida foi transformada. E aqui está um casal que teve a vida transformada. E nós vamos ouvir agora, eu falei para eles que é o resumo do resumo, supra-sumo, né? Aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Vou sentar ali para ouvir. Graça e paz, igreja. Gratidão a Deus, né, por estarmos aqui. Podemos passar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Temos 6 anos convertidos, né? E louvo a Deus porque Ele me amou, né? E nos ama, porque o que Ele tem feito na minha família é o que eu tenho passado a outras pessoas aí fora. 2009, pastor Josias e irmã Givonete passou na minha rua, evangelizando,
E não é pouco tempo. E eles não desistiram de nós, porque não foi tão fácil a nossa caminhada. Mas eu louvo a Deus pela vida do casal. Eles, como missionário, como nosso pastor, né, nós temos o privilégio de ter um pastor e missionário na congregação, né? Então, assim, antes eu vivia numa solidão. Eu não tinha saídas, eu não tinha condições de resolver nenhum problema, nem a nossa vida conjugal, porque eu não conhecia Jesus. Quando eu passei a conhecer Jesus, tudo mudou, né? E uma das coisas que mudou foi eu aprender a orar pela vida do meu esposo, né? E hoje eu vejo ele um homem convertido, né? Um exemplo, um pai, um esposo, um amigo. E é isso que Jesus faz na nossa vida, transformação, né? Então, o que eu quero, assim, meu testemunho é muito grande, mas eu vou abreviar, o nosso tempo é pouco, mas o que eu quero passar para os irmãos é que Deus, Ele faz além daquilo que nós pedimos, né? E Ele tem feito na minha família, amém? Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande, mais uma vez. A gente está testemunhando do que Jesus tem feito. E Ele vai continuar fazendo, pela fé. Amém? Eu estava sentado ali pensando, quando a gente nós já fomos em algumas igrejas, testemunhar do que Jesus tem feito. E a gente sabe que um testemunho não é uma apresentação. A gente está aqui para dizer a vocês, e vocês que estão aqui, do poder de Jesus sobre a vida das pessoas, usando outras pessoas. No caso, o pastor Josias e a irmã Givonete e outros. Eu gosto sempre de pensar em Atos 1:8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e recebereis o poder de testemunhar em Samaria, Judeia, também em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Pandemia, ela não pode esfriar a nossa fé. Ela pode tentar, mas não pode nos calar e dizer para as pessoas do que Jesus tem feito. Então, é isso. Não é apresentação, é dizer do que Jesus tem feito. Ela falou um pouco, e o nosso tempo é curto, eu quero dizer também, pastor, que pastor Vanderlei, né? Que a minha palavra no meu coração também, eu fui abençoado com a palavra também, é gratidão. Gratidão por estarmos aqui e de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, no nosso meio, na nossa congregação lá no Jardim Marilena, de tudo que a gente tem vivendo. Então, alegre o coração, louve ao Senhor, porque Ele tem muitas coisas para nós ainda nesse ano de 2020. Meu nome é Valdomiro, a minha família estava ali, mas falta de um outro relacionamento. Antes dela, tem um filho, vai fazer 19 anos, dia 12, mês que vem. E nordestino, pernambucano, cheguei em São Paulo aqui nos anos 90, 91, por aí. E família católica, sabe como é que é? Nordestino como é que é? Tradicional, se o pai é daquele jeito, o avô vai ser igual. E Jesus olhou com amor para a gente, porque Ele nos amou e falou, não vai ser assim não. Eu tenho tido o privilégio, minha mãe é uma serva do Senhor hoje. O meu pai, ele já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Eu me declarava católico, mas não praticante. Até alguém chegar e começar a falar do amor de Jesus e começar um discipulado. Porque se você só fala, a pessoa, as coisas, os problemas lá fora, faz com que a pessoa se afaste. Mas no acompanhamento e o agir do Espírito Santo faz com que a pessoa tenha um verdadeiro encontro com Jesus. Isso que aconteceu na nossa família. Nossos filhos ficaram lá no Jardim Marilena. A nossa gratidão também é dizer que porque Ele nos amou e continuará nos amando, é que nós vamos continuar falando do amor de Jesus e crendo que aquelas vidas que a gente pensa que não tem mais solução, Jesus não vem assim, irmão. Talvez na sua família tenha um camarada que bebe, que nem eu bebia. Eu era assim, eu bebia para dormir e acordava para beber. Então era uma vida de bebedeira, de farra mesmo sendo casado. Eu achava que eu estava fazendo a coisa da maneira certa e não tinha nada certo, até eu entender que eu estava indo na direção contrária, até entender o que Jesus fez nas nossas vidas.
Então, o que eu quero dizer, para finalizar a minha fala, é dizer o seguinte, que através dos missionários e tantos outros, tem 900 e poucos em Guarulhos, no Brasil, a nossa oração é por essas pessoas que levam o Evangelho. E a gente tem um testemunho, vocês estão olhando para um testemunho vivo de que Jesus fez nas nossas vidas. A transformação, creia, se tem na sua família, persevere na oração e creia. E na hora certa, no tempo certo, Jesus vai operar um milagre na família de vocês, se porventura tiver, assim como operou nas nossas vidas. Larguei o vício, larguei a noitada, hoje eu posso dizer que a minha família, ela serve ao Senhor. Essa é a nossa alegria, é a nossa palavra. Eu ficaria aqui, pastor Vanderlei, mais alguns minutos, mas eu não posso, tá? Que Deus abençoe vocês. Um prazer muito grande estar aqui. Se Deus preparar outra vez, e creio que Ele pode preparar, a gente retornará. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus, que Ele é que faz as coisas acontecer. Valdomiro e Silane, eles são discipuladores, são líderes de PGM, ele vivia nos bares, hoje, depois de um ano de convertido, que começou o discipulado, começou a pegar o violão, e hoje ele louva ao Senhor, dirige o louvor juntamente com os demais jovens da igreja, e nós louvamos a Deus. Estão acompanhando agora um casal, discípulos dele, que o esposo acabou de perder a mãe, né? Mãe. E ela estava no hospital, teve bebê, e hoje está com o pai dela internado, né? Então eles estão aí cuidando, e é isso. Irmãos, o que nós estamos ouvindo hoje à noite? Esse culto a Deus é para a gente refletir sobre o que a palavra de Deus nos fala. Eu quero que você abra para o bilhete missionário que Paulo enviou para Filemon. E nós vamos até acompanhar aqui na tela, o nosso texto está na NVI, e você pode acompanhar com a gente aqui. Se você tiver NVI, ou outra versão, as palavras talvez sejam diferentes, mas o sentido é o mesmo. Irmãos, o que nós percebemos é que Igreja do Senhor Jesus não é programa, Igreja do Senhor Jesus não é música, Igreja do Senhor Jesus não é dança, não é arte, nem é entidade social para fazer movimento social. A Igreja do Senhor Jesus, à luz do Novo Testamento, ela tem dois princípios basilares, que é adorar ao Senhor e discipular pessoas para um compromisso com Jesus. Então, ele não mandou fazer denominação, não mandou construir templo, não mandou fazer congregação, não mandou comprar nada. Jesus mandou fazer discípulos. E se eu e você não estamos fazendo discípulos, nós estamos em desobediência e vamos prestar conta da nossa desobediência. Eu tenho encontrado pessoas que têm décadas dentro de uma igreja. Eu nasci num lar cristão. E que não gera, passa o ano inteiro, não ganha ninguém para Jesus e não dá festa no céu. Lucas capítulo 15, a única maneira de você dar festa no céu é você ver um pecador se arrependendo e crendo em Jesus. Então, você pode cantar bem, pode tocar bem, pode fazer arte bem, pode liderar bem, pode fazer um monte de coisa na igreja. Mas se você não fizer discípulos, tudo que você faz não tem o valor na medida que Deus quer de nós. Ele quer obediência. Jesus veio aqui para conversar conosco. Paulo não caminhou com Jesus, mas teve uma experiência de transformação, assim como Valdomiro. Estava na rebeldia, estava vivendo no distanciamento de Deus, mas ele teve uma experiência.
Paulo se converteu, foi transformado, desceu do orgulho humano para a humildade e a dependência do Senhor. Filemão, capítulo, tem 25 versículos, é um capítulo único, diz assim o apóstolo. Paulo está escrevendo a Filemão e ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor, Filemão, me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem animado ou reanimado o coração dos santos. Verso 21, escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer, porque o Senhor Jesus, o nosso amado Senhor, Salvador e Mestre, Ele tem sido o nosso referencial maior. Mas a igreja que Ele instituiu, ela está repleta de discipuladores e discípulos do Senhor Jesus em relacionamento, vivendo a vida de adoração, de serviço, de anunciação do Evangelho. Fala conosco nesse texto agora. Nós pedimos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode colocar o esboço? Eu quero falar sobre rapidinho, pelo menos você pode anotar o esboço aí, sobre o perfil do discípulo de Cristo. Como é que se conhece um crente? Como é que se conhece um discípulo de Jesus? É pela roupa que ele veste? É pelo que ele faz no programa da igreja? Nós poderemos fazer muita coisa no programa da igreja e não sermos discípulos de Jesus. Eu fiz este ano 40 anos de ministério. Eu já vi tanta gente, já batizei pessoas, já investi em vidas que viveram, depois de entrar para a igreja, longe de Deus, demonstraram que não eram discípulos. Os 3 casais que eu apresentei, os 3 casais, nós fizemos o casamento deles, porque uma das coisas que a gente defende como igreja do Senhor é a família. Primeiro é Deus na nossa vida, segundo é a família, e depois vem a igreja, depois vem outras coisas. O discípulo de Jesus, como eu e você nas redes sociais, nós temos um perfil. Tem gente que tem perfil falso. Nós procuramos ser reais, porque nós aprendemos isso no Evangelho. E não nos escondemos. Claro que estamos cuidadosos quanto à nossa identidade, quanto às nossas informações. Mas você sabe o que é um perfil? O perfil define a pessoa no que ela é, no que ela faz, no que ela gosta. E algumas pessoas são detalhistas, e a gente fica sabendo de muita coisa, ou inverdades que não tem nada a ver com a pessoa, ela está declarando, tem no seu Face, em outros lugares, informações que não são reais. Na Igreja de Cristo, o discípulo de Jesus, ele tem uma identidade, porque ele anda com o Senhor Jesus. Quando a gente olha para as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e é claro que ele escreveu muito mais, mas as 13 que estão no Novo Testamento, esta última carta de Filemão, ela é pequena, mas ela é grande no seu conteúdo, porque ela fala do relacionamento
do discipulador com o seu discípulo. Irmãos, Deus, através do Espírito Santo, usa Paulo para modelar para mim e para você como é que deve ser a nossa vida cristã. Tem que ser nesse padrão. Paulo tinha uma conversa muito íntima, muito franca, muito alegre, muito animada, muito reconhecedora quem eram os seus discípulos. Quando você abre Romanos capítulo 16, no final daquele livro, você percebe a relação das pessoas que Paulo menciona ali. Pessoas que andavam com ele e ele fala sobre a qualificação de cada um, a importância que tinha na sua vida. Ele mandou com certeza, pelo seu mais novo discípulo, Onésimo, ele mandou esse bilhete para Filemão. E eu quero pensar sobre isso. Paulo apresenta muitas outras coisas, eu quero destacar apenas 4 do perfil de um discípulo. Primeira coisa, ele fala de Filemão, que Filemão tinha uma fé. Eu tenho ouvido falar da sua fé em Cristo. Neste mundo pós-moderno, nessa realidade que nós estamos vivendo, as pessoas estão falando de fé. Mas o que as pessoas estão falando? Quando alguém fala de fé, você tem que perguntar, fé em quê? Em quem você tem fé? Você tem que diagnosticar o que a pessoa está falando. Eu creio em Deus. Deus, quem é Deus? Paulo está dizendo que Filemão tem uma identificação com Jesus. Por quê? Existem 3 aspectos de fé que a gente vê no Novo Testamento. O primeiro aspecto é uma fé temporária. É a fé do enfermo. O enfermo, enquanto ele está num estado moribundo, ele está numa situação difícil, ele ouve todas as orações, ele recebe todas as pessoas e ele faz as suas próprias orações, crendo que ele vai sair daquela situação. E quando ele sai, a maioria esquece o que prometeu para Deus, esquece o que disse para quem esteve com ele naquela hora e volta a vida a ser o que sempre foi. Não mudou nada. É uma fé temporária, é uma fé que tem um limite. É igual pessoas, já viu pessoas na aeronave? As pessoas na aeronave cruzam os dedos, pega o crucifixo, né, junta as mãos, especialmente na decolagem, na aterrissagem, as pessoas, mas quando a aeronave para e abre as portas, não preciso mais da fé. Toda aquela fé que eu tive, naquele instante passou, já estou com vida, não tem mais perigo, pego o saguão e saio do aeroporto e a vida continua. Essa fé não faz diferença em nossas vidas. O segundo aspecto é a fé intelectual, baseada apenas no conhecimento intelectual. E alguns até conhecem bem a Bíblia. Os 1189 capítulos da Bíblia conhecem muita coisa para discutir, para falar. Mas é uma fé intelectual. A fé intelectual é um assentimento mental, irmãos. Por exemplo, em Minas Gerais, tempos atrás, pouco tempo, aconteceu em Brumadinho aquela tragédia. Pessoas morreram, pessoas tiveram a vida ceifada. Nós vimos a imagem quando aquela represa estourou. Nós ouvimos as informações, mas nós não fomos lá para ver nada. Mas nenhum de nós tem dúvida que isso realmente aconteceu. Porque até hoje se fala de impunidade, de um monte de coisa. Nós tivemos um assentimento mental. Nós cremos que realmente aconteceu. Eu não estive lá. Talvez alguém relacionado à minha família, meu conhecimento, morava lá, alguma coisa assim. Mas nós não temos dúvida, aconteceu mesmo. Essa fé é um assentimento mental. Você foi convencido intelectualmente pela mídia, pela informação. A fé que Filemão demonstrava na sua vida e que Paulo ressalta era a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus. Hoje à noite, eu quero, em nome de Jesus, fortalecer a sua convicção, para que você não tenha dúvida, você esteja ancorado na fé, na confiança em Jesus. A fé é a capacidade que
Deus é a confiança que eu tenho na capacidade que Ele tem de fazer o que Ele pode fazer, Ele promete. Isso é fé. Nós não devemos servir a Deus pelo que vemos. Há muita gente que inverte as coisas. E nessa pandemia a gente tem visto muita gente abandonando a fé. Em todas as igrejas, alguns não voltarão. Está acontecendo isso, irmãos. Espero que aqui não, mas por aí está acontecendo isso. As pessoas queriam uma oportunidade para cair fora. Aproveitaram agora no meio da pandemia. Mas eu e você, nós estamos firmados em Jesus. E nós estamos dentro dessa realidade. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós somos do Senhor. Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Claro que ninguém está com pressa de ir embora, não é verdade? Nós queremos continuar vivendo, mas temos essa convicção, isso é fé. Por quê? Paulo disse, eu gostaria de ficar com vocês, mas estar com o Senhor é muito melhor. Nós estamos só pastores de março até agora, nós tivemos mais de 100 pastores no Brasil, batistas, aliás, batistas, né? Acho que batistas. Aqui em São Paulo, quase 30 pastores faleceram. Mas sabe, esses pastores, esses irmãos, em Cristo Jesus, eles estão na presença do Senhor. Então, vamos cuidar dos nossos discípulos, que são os nossos filhos em casa, a nossa família. Porque a experiência tem mostrado para mim e para você que os filhos de crente, na sua grande maioria, eles permanecem na igreja até a adolescência. E alguns agora na adolescência já estão saindo. E a gente tem que orar por isso, irmãos. Por quê? A criança cresce, pai e mãe levando para a escola, investimento alto, e vai e tal. O dia que arruma o primeiro emprego e entra na faculdade, a fé intelectual, a fé temporária acaba, não tem fé em Cristo, não teve novo nascimento e realmente se envolvem com as ciências da vida e acham que são alguma coisa. Fé em Cristo. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz assim, 2 Coríntios 13, verso 5, ele diz assim, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Nós temos que fazer isso. Até onde vai a minha fé? É em Jesus mesmo? Ou eu estou confiando em alguém? Segundo aspecto, Filemão tinha um amor genuíno. O amor de Filemão não era apenas um sentimento, irmãos. O amor de Deus na Bíblia, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, está lá em Romanos 5, verso 5, é o amor de Deus que atinge o nosso coração. Eu lembro que Valdomiro e Silane, eles estavam juntos 11 anos. Né? 11 anos. Mas ele tinha uma mãe cuidando dos seus filhos em casa e ele estava na balada da vida. Não tinha compromisso. E uma das coisas que eles se posicionaram logo após a conversão, no início do discipulado. Pastor, nós queremos nos casar. Nós não queremos que os nossos filhos sigam o nosso exemplo. Nós fomos para a primeira do Taboão, fizemos uma festa, e foi algo assim marcante na vida deles e em nossas vidas. Marcante na vida das famílias. Eu lembro que os amigos dele estavam lá no salão da igreja às festas e os amigos lá no porta-mala de um carro na rua, bebendo. Mas ele já tinha saído. E esses amigos duvidavam que ele ia continuar na igreja. E hoje eles nem falam mais no assunto, mais porque houve mudança e transformação. Amor genuíno, Filemão tinha. O que nós percebemos é que o amor de Deus
é tão grande, como Paulo diz, ele nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. E o amor de Deus não é sentimento, é aquela atitude nobre que nós ganhamos na nossa vida na direção vertical em relação a Deus e em relação às pessoas que nós estamos em relacionamento. A campanha deste ano, ela tem já na sua ênfase desafiado o nosso coração. O acróstico amor é exatamente isso. Eu amo, eu multiplico, eu oro e eu reparto. O hino oficial fala exatamente sobre isso. O amor de Deus me leva a fazer diferença na vida de outras pessoas e começa na minha casa. Nós precisamos vivenciar isto. O amor que Filemão nutria era algo que impactava pessoas. Irmãos, ele tinha uma igreja na casa dele. Você já teve uma igreja na sua casa? Você não sabe que luta que é. Eu, desde o início do ministério, em 1975, eu comecei a plantação de uma igreja batista. E eu vi aquela família que hospedava a congregação. Quantas lutas! Chegando ao ponto de ter que dividir parte da casa para abrir um salão e a gente começar ali, depois saiu dali. Hoje é uma igreja com mais de 200 membros, na região lá de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Mas lutas, Filemão tinha lutas. Filemão tinha dificuldades nos relacionamentos. Ele tinha escravos, ele era um homem rico da cidade de Colossos. E ele tinha empregados, ele tinha muitas dificuldades. Mas Filemão, ele foi trabalhado por Deus através do apóstolo Paulo, ele se converteu. E Filemão vivia um relacionamento. E Paulo diz aqui, irmão, você tem alegrado o meu coração, porque você tem manifestado esse amor aos irmãos. Terceiro aspecto que nós temos nesse texto é o ânimo pronto. Verso 7, Paulo fala que ele tinha grande alegria em perceber que Filemão era uma pessoa animada. Irmãos, eu creio que está faltando isto, que Filemão é testemunhado por Paulo em nossas vidas. Nós muitas vezes, e nesse tempo de expectativas, nós ficamos assim atrás de uma máscara, né? Eu nunca imaginei entrar numa agência bancária para tirar dinheiro mascarado. Está acontecendo isso agora, na atualidade. As pessoas nem estão fazendo isso, não é? Eu e você não estamos fazendo, a gente faz online mesmo. Mas o que a gente percebe é que nós estamos vivendo um tempo que estamos na expectativa. Ou temos um amigo, ou temos alguém na família, ou nós mesmos. Eu passei muito mal, mês de março, abril, maio, eu achei que eu já estava me despedindo da minha família, porque eu fui para o hospital, não contraí Covid, mas outras comorbidades, como diz, né? Eu tive. Mas, irmãos, o que não pode faltar em cada um de nós é esse ânimo de Filemão. Eu oro a Deus para que a minha vida e a tua vida, nós sejamos tomados pelo poder do Espírito Santo e motivados em qualquer tribulação que nós enfrentamos, nós vamos continuar motivados. Neemias 8:10, a palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. O povo estava vivendo um momento, naquele tempo, de grande tristeza. E Neemias diz: não é tempo de ninguém ficar triste. Vamos comer, vamos repartir o que temos, vamos fazer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo diz: Filemão, você tem reanimado o coração do santo. Sabe o que eu percebo, irmãos? Nós somos assim. Nesse auditório aqui, e também aqueles que estão online, você pode parar e pensar: você é motivado para pessoas ou é motivado para tarefas? Ou você é muito motivado para pessoas, gosta de se relacionar, ou você gosta de ficar atrás de uma mesa, de ficar parado no seu canto e fazer coisas. O que a gente percebe é que Filemão, além de fazer o que ele fazia, Filemão gostava de ter relacionamento.
E uma das coisas que a gente aprende na igreja multiplicadora é que nós não deixamos passar pessoas que estão perto de nós. A gente está sempre dando uma palavra, investindo na vida de alguém e procurando, através do Senhor, ajudar pessoas. A igreja do Senhor Jesus está tendo oportunidade agora, com a sua vida em Cristo, com a sua fé e com o seu amor, como Filemon, de ajudar pessoas que estão na depressão, pessoas que estão caminhando para o suicídio, pessoas que estão desanimadas e apresentar-lhes a nossa fé, pela maneira de viver, o amor que nós devemos nutrir por elas e levantar não apenas a sua vida emocional, mas principalmente a sua vida espiritual. Irmãos, tudo começa com um novo nascimento. Quando a pessoa nasce de novo, ela entende o Evangelho, não tem ciência humana que vai superar. Tudo supera a tudo que nós conhecemos. Em quarto lugar, Paulo diz assim: Filemon, você tem uma fé em Cristo. Você tem um amor genuíno pelos irmãos. Você não tem um sentimento apenas pelos irmãos, você tem tido atitudes. Você tem animado o coração dos santos. Mas, Filemon, eu tenho um desafio para você. A partir do verso 8 até o verso 25, Paulo se ocupa em apresentar um novo desafio para Filemon. O quê? Os irmãos conhecem o texto. Filemon tinha um escravo fujão. Onésimo tinha fugido da sua casa e, pelo que Paulo diz aqui, ele tinha cometido um delito, roubado, furtado alguma coisa. E ele não podia voltar, ele sabia que se ele voltasse, ou ele seria preso, ou ele poderia até ser morto. E Onésimo, ele seguiu a vida dele. Nós não sabemos ao certo como foi que Paulo chegou diante de Onésimo e Onésimo diante de Paulo. Mas eles se encontraram. Paulo apresentou o Evangelho. Onésimo, o nome dele significa útil. Mas ele se tornou inútil para o seu senhor, Filemon. Mas Paulo apresentou o Evangelho e Onésimo se converteu. E agora, Paulo manda Onésimo de volta para Filemon. E ele usa aqui a sua autoridade como apóstolo, como discipulador, mas acima de tudo ele apela ao amor e à consciência de Filemon. E ele lança um desafio. Você tem fé em Cristo, você tem um amor genuíno, você tem um ânimo pronto. Eu tenho um quarto desafio para você, Filemon. Que você perdoe Onésimo. Receba-o como você estivesse recebendo a mim. Trate-o não como escravo, mas como irmão, porque ele se converteu. Ele é como você, um irmão em Cristo. Irmãos, o verso 21 que nós lemos, dá-nos a convicção de que Filemon fez o que Paulo estava pedindo como discípulo obediente a ele e a Cristo, e fez muito mais, e ele recebeu Onésimo de volta. Eu quero dizer para você, nesse tempo atual, nós precisamos de fé em Cristo, sim, precisamos de amor, precisamos de ânimos, mas nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. As famílias estão enfrentando problemas difíceis. Os relacionamentos estão dificultosos. A ausência de perdão tem feito com que algumas vidas fiquem bloqueadas, desanimadas e alguns já pereceram. O crente em Cristo Jesus recebe através desse texto a ordenança de que nós precisamos perdoar. Colossenses capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer no verso 13, assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Perdão não é esquecer o que aconteceu. Perdão é cancelamento de dívida. Você sabe que a pessoa devia, mas você cancelou. E não tem mais dívida. Isso que é perdão. Você lembra que aconteceu, mas você não lembra com ressentimento. Tão ruim quando algumas pessoas fazem menção há 10 anos atrás o que aconteceu, evidenciando que não houve perdão. Paulo diz, Filemon,
esse desafio você precisa encarar. Irmãos, nós precisamos, como membros de uma família, como profissionais na atividade que nós exercemos, como pessoas que se relacionam com pessoas fora da nossa família, no ambiente da igreja, nós precisamos vivenciar o perdão. Nós não vamos conseguir orar, porque a oração modelo que Jesus ensinou diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido. Se você não consegue conceder o perdão, como que você consegue o perdão de Deus? O perdão de Deus, ele é condicional, sim. Nós precisamos entender a nossa vida em Cristo. Nós precisamos conceder o perdão e também pedir perdão. Tudo isso é possível pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: que nós sejamos homens e mulheres aqui hoje à noite, pessoas como Filemão, reconhecidos pela fé que temos em Jesus, pelo amor que nutrimos pelos irmãos, pela nossa família, por todas as pessoas, pelo ânimo que temos de estarmos levando motivação, levando ânimo, principalmente espiritual, mas que nós evidenciemos em nossas vidas um coração perdoador. Alguém que não tem bloqueio na sua comunhão com Deus. Porque você não vai conseguir ler Bíblia, você não vai conseguir orar, você não vai conseguir nem adorar a Deus no culto, se o teu coração tem ressentimento. A hora que você inicia uma dessas atividades, ou elas todas, você vai ter bloqueio e você não vai ter comunhão com Deus. A nossa união com Cristo é inviolável. Ninguém pode nos arrancar das mãos do Senhor. Mas a nossa comunhão, quando não exercemos o perdão, nós perdemos. Isso é que traz resultado na nossa vida, irmãos. Se você já está experimentando, glória a Deus pela sua vida. Se você tem bloqueio na sua fé, no seu amor, no seu ânimo e na sua vida de perdão, coração perdoador, busque em Deus, porque Ele já te deu a vitória. E Ele quer te conduzir em triunfo, para que outras pessoas sejam influenciadas e elas também possam vivenciar a sua experiência com o Senhor. Que Deus nos abençoe.